Você pode se assentar. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, irmãos e irmãs. Na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus. Que privilégio ter passado esse tempo aqui, nessa igreja, com os irmãos, nessa cidade. Quero agradecer mais uma vez, pastor Bruno, toda a sua equipe, corpo pastoral, conselho, ministério de casais. Quero agradecer você, que foi tão gentil, tão acolhedor, e que está aqui nessa noite para ouvir a voz do Senhor. Eu sei que você não veio para me ouvir, você veio para ouvir Deus falar com você. E eu peço a Deus que fale com você. Os livros acabaram, é isso? Graças a Deus. Se alguém quiser adquirir pela internet, o site da editora é Espaço Palavra, tudo junto, sem cedilha, espaçopalavra.com.br. Esse é o site da editora. Se quiser acompanhar meu ministério, tanto no site, como no Instagram, como no Facebook, o endereço é Siga Marcelo Gomes. Siga do verbo seguir, siga Marcelo Gomes. Você me acha lá no Face, com vídeos, com devocionais, com textos, com blog. No Instagram, com fotos, com divulgações, com pequenos vídeos. E também no site, com todas as informações sobre o meu ministério. E também dá para acessar os livros através desses formatos, desses meios, dessas ferramentas, tá bom? Se você entrar no Facebook, siga Marcelo Gomes, procura lá, por gentileza, uma conferência que acontece o ano que vem em São Paulo, nos dias 21 a 23 de maio. São duas conferências simultâneas, uma para mulheres e outra para homens. A Conferência de Mulheres e a Conferência Mulheres Incríveis, que já aconteceu esse ano também em São Paulo, no AMB, com 2.100 mulheres. E para o ano que vem, nós estamos esperando 2.500 mulheres. Quem que vai ministrar? Vai ministrar Dr. Augusto Cury, vai ministrar doutora Karine Rizardi, doutora Ilma Cunha, pastora Thalita Pereira, eu, minha mulher Cristiane Gomes, doutora Cristiane, e o pastor Luciano Subirá. E o louvor vai ficar por conta da Eixila e da Ana Nóbrega. Então vai ser bênção muito grande na vida de quem participar. 21 a 23 de maio. E nos homens, quem vai ministrar? Nos homens vamos ministrar eu, doutor Augusto Cury, pastor Luciano Subirá, e o louvor ficará por conta do pastor Ademar de Campos. Então, assim, se organiza, ok? Se organiza, casal, dá um jeitinho de se programar. É só em maio do ano que vem. Entra lá no meu Facebook, tem as informações. Já tem ingresso à venda do primeiro lote, que é um lote promocional. Quem sabe você consegue estar lá com a gente em maio do ano que vem. Em São Paulo é um passeio também. Você vai para o congresso e ainda fica o final de semana lá, passeia, curte um tempinho de descanso, alimentando o seu coração com a palavra de Deus, gente que Deus tem levantado no Brasil e tem usado poderosamente. Tá bom? Mas é isso. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Nós leremos no 4º capítulo, a partir do 1º verso e até o 9º. Marcos, 4º capítulo, 1º verso, diz assim a palavra de Deus. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia.
E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento, dizendo: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Amém. Eu não falo nenhuma novidade para você quando digo que a vida é feita de altos e baixos. Não há como escapar. A nossa trajetória é feita de altos e baixos. De momentos maravilhosos, prazerosos, dos quais nos lembramos com muito carinho, e de momentos terríveis, dificílimos, que não gostaríamos de ter que repetir. Tem momentos na nossa história dos quais nos lembramos com nostalgia. E o que é nostalgia? Nostalgia é saudade daquilo que já foi. A pessoa nostálgica olha para a sua história, olha para o seu passado e reconhece períodos que ela gostaria de poder viver de novo. Razão pela qual uma pessoa nostálgica costuma dizer que era feliz e não sabia. Você reconhece uma pessoa nostálgica porque ela costuma falar assim: na minha época. Esses dias um menino de 30 anos falou para mim: pastor, na minha época. Eu falei: que época, irmão? E mesmo que você tenha 80 anos, a sua época é hoje. Eu posso falar na época da falecida minha bisavó, posso falar na época de Davi, de Moisés, de Jesus, mas a minha época é agora. Só que algumas pessoas não se reconhecem na época em que estão vivendo. Se reconhecem melhor numa época que já foi. Num período da história que já passou, não volta mais. Mas o sonho do nostálgico é voltar no tempo para reviver aquilo. Ah, quando eu era pequeno, minha mãe era viva, meu pai era vivo, minha avó era viva. Quando eu morava em tal cidade, quando Valadares era menor, quando eu trabalhava em tal empresa. Parece que a vida ficou presa num lugar do passado. E viver de novo seria resgatar esse contexto, essas condições, para poder voltar a ser feliz. Isso é uma pessoa nostálgica. Que ela olha para a sua história, reconhece pontos altos, mas queria que eles tivessem se perpetuado. O que nunca acontece, porque a vida é feita de altos e baixos. Há pessoas que olham para trás e reconhecem os pontos baixos e se ressentem de terem vivido esses pontos baixos e se lembram dessas fases difíceis com melancolia. E o que é melancolia? Se nostalgia é saudade daquilo que já foi, melancolia é saudade daquilo que nunca foi. E você reconhece uma pessoa melancólica porque ela diz assim: ah, se eu tivesse. Ah, se eu tivesse feito diferente. Ah, se eu não tivesse ido na conversa de tal pessoa. Ah, se eu tivesse ouvido minha mãe.
Ah, se eu não tivesse casado. Ah, se eu tivesse casado mais tarde. Ah, se eu tivesse esperado para ter filho. Eu falo que o melancólico é como alguém que entrou numa livraria, viu os livros, folheou alguns livros, escolheu um livro, pagou pelo livro, foi para casa, leu o livro e ficou com a sensação que o livro que ele devia ter comprado ficou na livraria. Ah, eu devia ter feito diferente. Ah, eu devia ter feito de outro jeito. Ah, por que eu fui fazer isso? E gente melancólica não se perdoa por alguns momentos da sua trajetória. Se o sonho do nostálgico é voltar no tempo para reviver, o sonho do melancólico é voltar no tempo para reescrever. Eu conheci um senhor muito melancólico. Já tinha perto de 60 anos de idade. Ele disse assim para mim: pastor, sabe qual é o meu sonho? Eu disse: qual? Meu sonho era voltar aos meus 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Eu falei: irmão, ia ser uma tragédia. Ele falou: por quê? Eu falei: eu acho que você ia apanhar de todos os seus amigos. Ele falou: por quê? Eu falei: porque você é chato. Você tem quase 60 anos, não gosta da vida, reclama de tudo, quer voltar aos 18 com essa cabeça? Vai irritar todo mundo. Mas o pior não é nem isso. O pior é que você acha que vai consertar tudo que você não gostou. E a chance de você estragar ainda mais é muito maior. Vá por mim, estatisticamente falando, se você voltar ao passado para corrigir alguma coisa, a chance de você piorar as coisas é maior. Imagine alguém que volta para o passado para aquela cena que não queria ter vivido. Aí não vive. Em vez de sair para a esquerda, sai para a direita. No que sai para a direita é atropelado e morre. Quantas vezes tem que voltar no passado para fazer dar certo? Para chegar até onde já havia chegado? Já tentou corrigir alguma coisa que você fez errado e quando você tentou corrigir ficou pior ainda? Fez um arroz, salgou demais. Não, já sei, vou consertar. Põe uma batata. Aí serve um arroz salgado e com uma batata no meio. Fica pior ainda. Eu estava brincando aqui no primeiro culto que nós, homens, sabemos bem o que é isso, porque a gente fala o que não deve e aí tenta consertar. E como diziam as nossas avós, a emenda fica pior do que o soneto. Esses dias, Cristiane decidiu pôr um vestido que fazia muito tempo que ela não usava. E eu li recentemente um cientista, quase ganhou o prêmio Nobel de ciência. Ele defendeu uma tese que, quando um tecido fica muito tempo parado no guarda-roupa, ele sofre a ação de uma bactéria que atua na trama e faz com que ele encolha. Entendeu? Isso é ciência, irmã. Isso é ciência. E aí Cristiane pegou um desse. E aí fez lá todo um esforço, colocou, foi lá mostrar para mim e falou: amor, tá bom. Dei uma olhada e falei: você engordou, hein? Ela falou: o quê? Aí, ó, para tudo aqui. Para tudo aqui, porque essa é a chance de você voltar no passado. 30 segundos e corrigir o mal feito. Hoje eu vou te ajudar a sair dessa. Eu nem conversei com o pastor no intervalo dos cultos, porque eu falei isso no primeiro culto. E eu falei que eu estava correndo um risco, porque pode ser que o pastor não goste e nunca mais me convide para pregar aqui. Mas eu vou correr esse risco para te ajudar. Você que vai usar isso quando você estiver nessa situação. Quando você disser algo, e a pessoa perguntar o que você disse, você sabe que isso tem potencial destrutivo, vai por mim. O pastor não vai aprovar não, mas vai por mim. Você faz o que eu fiz naquele dia. Cristiane falou: o que foi isso? Falei: amor, um demônio entrou em mim, usou minha boca para falar alguma coisa e saiu. Que quer que ele tenha dito, me perdoe.
Pastor, isso não está na Bíblia. Não está, mas salvou minha pele. Esses dias o Cristiano falou assim, de novo? Coisas que acontecem. Brincadeira à parte, quantas vezes você falou algo que não devia e foi tentar explicar? Irmã, quando seu marido fez isso, melhorou ou piorou? Piorou. Sempre piora. Você não consegue resolver uma coisa que fez há 30 segundos, vai resolver o que fez há 20 anos. Por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. É daqui para frente. É daqui para frente. O problema de gente melancólica é que fica presa a um passado que não volta, não abraça o presente com coragem e não encara o futuro com expectativa. Fica ruminando uma vida que teria sido de um jeito, não fosse do jeito que é. Gente melancólica está adoecida de alma, porque no fundo queria poder eliminar de sua biografia os pontos ruins. Uma vez um jovem da minha igreja falou, pastor, se o senhor pudesse voltar no tempo, o que é que o senhor faria diferente? Eu disse, nada. Porque o pastor nunca fez nada que se arrependesse? Não, fiz muita coisa da qual eu me arrependi. Mas eu não mudaria a minha história, porque eu não sei que ponto que eu mexo na minha história no passado que me tira de onde eu estou agora. E onde é que o pastor está agora? Ele perguntou. Eu disse, na presença de Deus, com meu nome escrito no livro da vida, com o Espírito Santo morando dentro de mim. Eu não preciso mudar nada na minha história, porque o meu presente é maravilhoso e o meu futuro é alvissareiro. Há uma promessa sobre a minha vida. É daqui para frente. Porque a vida é feita de altos e baixos. Todo mundo fantasia com uma carreira ascendente, meteórica e sem percalços, mas essa não é a vida. E a Bíblia nunca nos enganou a esse respeito. Jesus disse, no mundo tereis aflições. O próprio Jesus viveu em seu ministério na terra altos e baixos. Pega o Evangelho de Marcos, por exemplo, que nós estamos lendo aqui hoje. Você lê o Evangelho de Marcos e você percebe claramente os altos e baixos do ministério de Jesus. O Evangelho de Marcos começa da forma mais objetiva entre todos os evangelhos. O Evangelho de Mateus tem uma genealogia bonita, que remete a Abraão, para mostrar que Jesus é de uma linhagem de hebreus pura, e por isso pode encarnar a figura prometida do Messias. O Evangelho de Lucas tem uma genealogia que remonta a Adão, para mostrar que toda a humanidade nasce de um ponto igual, de um mesmo ponto, e por isso todos podem ser feitos filhos de Deus. O Evangelho de João tem um prólogo maravilhoso sobre o Verbo divino, que encarnou-se, vimos sua glória, glória do unigênito do Pai. Os demais evangelhos têm toda uma introdução até chegarem ao ministério de Jesus. O Evangelho de Marcos faz isso em 13 versículos. Nos 13 primeiros versículos do capítulo 1 de Marcos, Jesus nasce, Jesus cresce, Jesus é batizado, Jesus é tentado no deserto e começa seu ministério. E no capítulo 1, Jesus prega, Jesus cura enfermos, expulsa demônios, e no verso 45, ele já está famoso em toda a região, em todas as cidades, de modo que ele não pode entrar em lugar nenhum desapercebido, porque as multidões afluem na sua direção. Fama, sucesso, muitos seguidores, carreira meteórica, sonho de consumo de qualquer um que começa um projeto novo. Pouco tempo e já é um sucesso. Altos. Só que aí vem o capítulo 2. E as coisas começam a ficar um pouco diferentes. Do capítulo 2, verso 1, ao capítulo 3, verso 6, o Evangelho de Marcos conta 5 histórias. Jesus continua pregando, Jesus continua abençoando, Jesus continua libertando,
Só que para cada iniciativa de Jesus há uma reação negativa. Por exemplo, primeira história é sobre um dia em que Jesus está numa casa, e a casa está lotada, e as pessoas estão apinhadas, não há lugar para mais ninguém, e chegam 4 homens carregando um paralítico. Como eles não conseguem entrar, eles têm uma ideia de homem. E se a gente subir no telhado? O louco não é alguém dar uma ideia dessa, é todo mundo aceitar. Porque subir no telhado sozinho já é perigoso. Subir no telhado carregando uma mochila fica mais perigoso ainda. Subir no telhado carregando um paralítico. E o paralítico não pode ajudar. Tudo que o paralítico pode fazer é dizer: gente, eu estou escorregando. É o máximo da ajuda que ele pode dar. Os caras sobem no telhado, abrem o telhado, descem o paralítico na presença de Jesus. Jesus olha para o paralítico, olha para aqueles homens no telhado, vê a fé deles, diz o texto. Volta a olhar para o paralítico e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Com todo respeito, se eu sou um daqueles 4 homens, eu digo assim: gente, nós não trouxemos ele aqui para ser perdoado, não. O que ele fez? A gente trouxe ele aqui para ser curado. Mas quando Jesus diz: os teus pecados estão perdoados, os religiosos se indignam. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Quem ele acha que é para falar desse modo? E Jesus percebe o que os religiosos estão falando. E aí ele olha para eles e diz assim: vocês acham que eu não posso perdoar pecados? O que vocês acham mais fácil? Eu dizer para ele que os pecados dele estão perdoados? Ou eu dizer para ele: levanta, toma o teu leito e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para casa. E aquele homem levantou e andou. Mas os religiosos não gostaram. Curioso, porque tem gente que não consegue crer nem em face do milagre. Vem a segunda história. Jesus chama Levi, que está na coletoria de impostos, um homem que era considerado dos mais promíscuos pecadores. E na cena seguinte, Jesus está de estar ali entre aqueles homens que nunca tinham ouvido o evangelho como ouviram naquele dia. E eu lembrei de Jesus na casa de Levi. Mas os religiosos não gostaram. E disseram: ele come com pecadores. Ele se comporta como um deles. Terceira história, os religiosos questionam Jesus sobre por que Jesus e seus discípulos não jejuam, já que os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam. Jesus diz: gente, como é que vão jejuar os convidados para o casamento se o noivo está presente? Aqui tem uma lição interessante, porque o jejum na época de Jesus, e que era protagonizado pelos fariseus, era o chamado jejum messiânico. O que era o jejum messiânico? Um jejum instituído pela religião para que, através da prática do jejum, o povo de Israel pudesse acelerar a vinda do Messias. Então, por que os judeus jejuavam nessa época? Para acelerar a vinda do Messias. O que é que Jesus está dizendo? Por que os meus discípulos vão jejuar por uma coisa que já está acontecendo? Vocês jejuam para que o Messias venha. Meus discípulos celebram porque o Messias já chegou. Como vão jejuar se o noivo está presente? Agora, o noivo será tirado e aí jejuarão. Mas sabe por que vocês não entendem isso? Porque não se coloca remendo de pano novo em veste velha, nem vinho novo em odre velho. A mensagem nova do reino de Deus não cabe nas velhas estruturas da religiosidade. Na quarta história, Jesus entra com seus discípulos numa lavoura de trigo, e eles começam a colher espigas, mas é sábado. E aí os religiosos começam a criticar Jesus: você faz o que não é lícito fazer no sábado. Jesus diz: vocês não leram o que Davi fez? Quando entrou
no santuário e comeu os pães da proposição que não eram para serem comidos, exceto pelos sacerdotes. Mas aí no capítulo 3, tudo fica mais difícil. Primeiro verso, Jesus entra numa sinagoga. E ali um homem com uma mão ressequida, e todos ficam observando para ver se ele vai curar o homem no sábado. Jesus fica indignado com a frieza do coração dos religiosos e cura o homem. Mas diz o verso 6, que aqueles religiosos saíram dali pensando em como matar Jesus. Então, no primeiro capítulo, Jesus tem fama, seguidores, multidões. Segundo capítulo, até o 3, verso 6, Jesus tem inimigos que querem matá-lo. Capítulo 3, verso 7, Jesus dá uma retomada no seu ministério, convoca apóstolos, envia seus apóstolos, faz milagres, liberta mais gente, as multidões estão lá, mas a partir do verso 20, uma outra cena estranha acontece. A família de Jesus se volta contra ele. E diz o verso 20 que a família de Jesus ficou sabendo que ele pregava e não tinha tempo nem para comer, e disse: vamos prendê-lo à força porque está fora de si. A própria família de Jesus disse: vamos prendê-lo à força porque está fora de si. Quando os religiosos ouviram isso, disseram: não é que ele está fora de si, ele está possuído pelo principal dos demônios, que é Beelzebu. E é por isso que ele expulsa demônios. Não é que ele está fora dele, é que tem alguém dentro dele. Quando Jesus ouve isso, ele diz assim: quer dizer então que Satanás está dividido contra si mesmo, e eu expulso demônios pelo poder do maioral dos demônios. Vocês não sabem que uma casa dividida cai, e que um reino dividido cai? Quando Jesus termina essa palavra, diz o texto final do capítulo 3 de Marcos, que chegam sua mãe e seus irmãos. E alguém diz: mestre, estão aí tua mãe e teus irmãos e mandam chamar-te. Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estes que vieram prender-me à força? Negativo. Minha mãe e meus irmãos são todos estes que fazem a vontade do meu Pai. E num gesto profético, a casa dele cai, para deixar claro que o próximo passo é o reino de Israel cair, porque a religião, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, dividiu as pessoas, de modo que agora a maioria está longe de Deus. Agora pense comigo por um instante, por gentileza. Eu não quero cansar você, mas eu quero que você faça um raciocínio comigo. Como você acha que fica o coração dos discípulos diante de tudo isso? Porque os discípulos até então tinham mais alto respeito pelos religiosos. Os religiosos andavam corretamente, pelo menos aparentemente. Os religiosos cuidavam das questões da religião, funcionavam como pastores do povo, ensinando as escrituras nas sinagogas todos os sábados. Imagine você, que participa dessa igreja, de repente descobrir que todas as igrejas de Valadares, até aquelas que você sempre respeitou, pastores que você sempre amou, falando que essa igreja aqui não é de Deus, que o pastor aqui não é de Deus, que tudo que acontece aqui não é de Deus. Não ia ficar uma pulga atrás da sua orelha? Puxa, todo mundo falando mal da gente. Gente que a gente sempre respeitou. E para piorar, a família de Jesus. Porque aí você vem aqui, ouve o pastor Bruno, todo final de semana, mesmo com todas as igrejas de Valadares falando mal daqui. Mas aí tem uma confraternização, você vai conversar com a mãe do pastor Bruno, dona Beth. E aí, dona Beth, e o Bruno? Bênção, né? Ih, filho, Bruno é doido. Bruno é doido desde menino. Cansamos de internar esse menino, dar remédio para ele. Nunca teve jeito. Agora ele está aí, mais doido do que nunca. Você não ia tomar um susto? Você está entendendo o drama dos discípulos? Toda a religião da época está contra Jesus a ponto de querer matá-lo. E a própria família de Jesus acha que ele está fora de si. Ah, ia gerar uma ansiedadezinha, com certeza ia. Será que eu não estou no lugar errado? Não.
Será que Deus está nisso? É por essa razão que Jesus, no capítulo 4 de Marcos, vai contar as parábolas que você lê do versículo 1 até o 34. Porque essas parábolas significam o quê? Significam que Jesus está acalmando o coração dos discípulos. O que as parábolas dizem? Dizem basicamente o seguinte: no começo, o reino de Deus é difícil, mas depois ele germina e dá fruto. No começo a semente é pequena, parece que não vai significar nada, mas depois ela dá lugar à maior das hortaliças e as aves vêm fazer seus ninhos. No começo a semente é plantada e você não vê nada, e você não sabe o que está acontecendo, e dia e noite passam, e você não tem o que fazer, mas de repente começa a germinar, começa a nascer, e vem o fruto, e é um fruto maravilhoso. Em outras palavras, o reino de Deus é assim: no começo você enfrenta lutas, tem sonhos que você tem dificuldade de realizar, tem projetos que não vão como você gostaria, mas com o tempo você vai aprendendo que Deus está no controle de todas as coisas, e que Ele age em todas as coisas para o bem, e que Ele tem o melhor para a sua vida, e que você não precisa desanimar. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos: eu sei que vocês estão incomodados, eu sei que vocês estão com dúvidas, eu sei que vocês estão assustados com muita coisa, mas eu quero que vocês saibam que o reino de Deus está começando. E que no começo parece que não tem nada acontecendo, mas já já vocês vão descobrir que Deus está fazendo grandes coisas. Você começou a orar pelo seu marido e no começo você olha e fala: meu Deus, o Senhor não está ouvindo a minha oração. Você começou a orar pelos seus filhos e de repente você disse: Deus está piorando ao invés de melhorar. Você está orando pela sua empresa, pelo seu trabalho, pela sua casa. E aí acontecem coisas que você olha e diz: meu Deus, o Senhor não está me atendendo, as minhas orações não estão passando do teto. Hoje Deus quer que você saiba que por mais que pareça que nada está acontecendo, Ele está fazendo grandes coisas. Ele está agindo na sua vida de uma maneira muito especial. E em tempo oportuno, frutos maravilhosos virão. Quem crê nessa palavra? É isso que as parábolas significam. Que não há que se desanimar, que é preciso continuar crendo e que é preciso semear. E eu queria compartilhar 3 lições que eu aprendo com essa parábola que nós lemos. E a primeira é que é preciso semear com sabedoria. Vamos dizer juntos? Semear com sabedoria. Mais uma vez, semear com sabedoria. Porque o semeador saiu a semear. O semeador não tem poder sobre a semente. O semeador não tem poder sobre o clima. O semeador não tem poder sobre as circunstâncias, mas o semeador tem poder sobre aquele momento em que ele decide colocar a mão no bornal, pegar sementes e lançá-las ao solo. E ele decide fazer isso, e ele decide que sementes ele quer lançar. Por que a gente semeia? A gente semeia todos os dias. Só que a pergunta que a gente nem sempre se faz é: que tipo de semente a gente tem semeado? O apóstolo Paulo escreveu que quem semeia da carne colherá corrupção. Mas quem semeia do Espírito colherá vida eterna. Tudo tem a ver com as sementes que você escolhe. Às vezes a gente semeia sementes terríveis. O livro de Provérbios diz que quem semeia vento colhe tempestade. O mesmo apóstolo Paulo escreveu que com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Semear com sabedoria significa escolher as melhores sementes. Semear com sabedoria significa entender que Deus não nos chamou para especular sobre a semeadura, mas para semear. Andar por fé não é ficar especulando sobre a possibilidade de viver, mas é viver na certeza de que Deus está cuidando de nós.
Quem caminha, caminha. Não fica perguntando sobre se é possível ou não caminhar. Às vezes a gente especula muito sobre a vida e não vive. Alimenta fantasias de vida que não permitem que a gente viva. Viver é semear. Tem gente que fica esperando colher frutos que não semeou. Porque essa é um pouco a fantasia dessa geração. Achar o fruto pronto. Colher o fruto da vida inteira numa única colheita. Eu brinco que Jesus nos ensinou a orar dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas essa oração não combina muito com a gente. A gente pede o pão nosso da semana, dá-nos hoje. Melhor, o pão nosso do mês, dá-nos hoje. Não, melhor, o pão nosso do ano, dá-nos hoje. Senhor, põe logo essa padaria no meu nome, deixa que eu administro. Eu cuido do negócio. Por isso que o sonho de consumo de grande parte dos brasileiros é ganhar na tal da loteria. Prêmio de Mega Sena. Um dia eu estava assistindo televisão com minha mulher, e aí falou sobre o prêmio da Mega Sena, ela olhou para mim e falou assim, aquela pergunta que todo mundo já ouviu: o que você faria, amor, se ganhasse esse prêmio? Eu olhei para ela e falei assim: eu nem contaria para você. Claro que eu paguei um preço alto por ter feito essa brincadeira. Por uma semana eu sofri. Brinquei com ela, falei: se eu ganho e conto para você, não é mais meu. Aí uma vez um membro da igreja falou assim para mim: pastor, se eu ganhasse um prêmio desse, eu ia ajudar tanta gente. Falei: ia nada. Você ajuda hoje? Ele falou: não, mas hoje eu não tenho dinheiro. Eu falei: então não vai ajudar quando tiver. Não é uma questão de recurso, é uma questão de caráter. Às vezes as pessoas que mais abençoam são as que menos têm. Por isso que Jesus disse: quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Um membro da minha igreja falou assim: pastor, se eu ganhasse um prêmio de loteria, a igreja aceitaria meu dízimo? Eu falei: dízimo? Você nem me apareça com menos que 50%. Vai pecar e vai vir aqui com dízimo para tentar minimizar a sua culpa? Claro que eu estou brincando, mas para dizer o seguinte: qual que é o desejo da maioria das pessoas? Resolver o problema da vida inteira numa única tacada. Por quê? Porque aí não precisa depender de Deus. Você entende isso? Se eu conseguir os recursos necessários para a solução de todos os problemas que eu tenho, eu não preciso acordar de manhã e clamar a Deus para que tenha misericórdia. Eu não preciso pedir sabedoria antes de cada decisão. Está tudo mais ou menos garantido. O que é um ledo engano. Porque a pessoa sem Deus, ainda que tenha recursos, não tem nada. E a pessoa com Deus, ainda que não tenha recursos, tem tudo. Por isso que C.S. Lewis escreveu no livro Peso de Glória, que aquele que tem Deus e tudo mais, olha que frase linda, aquele que tem Deus e tudo mais, não tem nada mais do que aquele que só tem a Deus. Porque quem tem a Deus tem tudo. Você pode dizer amém para isso? Amém. Fantasia da nossa geração. Colher o que ela não semeou. Encontrar o que ela não lançou. Ter as soluções da vida inteira numa única tacada. Mas o Senhor nos chamou a semear. E a semear com sabedoria. Como é que você semeia com sabedoria? Eu quero te dar 3 dicas para você semear com sabedoria. Primeira, semeie palavras abençoadoras. Diga: palavras abençoadoras. Isso é uma semente poderosa que a gente lança. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. A Bíblia diz que se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, deve guardar a sua língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. A sabedoria bíblica diz que palavras agradáveis são como favos de mel, são doces ao paladar e medicina para o corpo.
O apóstolo Paulo diz: sejam as vossas palavras sempre agradáveis, temperadas com sal, para saberdes responder a cada um. A Bíblia nos ensina que as nossas palavras são importantes, as nossas palavras têm poder, não é um poder mágico, é um poder de produzir um movimento abençoador na vida de alguém. Um elogio sincero tem poder para extrair de uma pessoa o que ela tem de melhor. Uma palavra de incentivo, de encorajamento na hora certa, leva uma pessoa que está pensando em desistir da vida a tentar mais uma vez e a vencer. A importância dos maridos dizerem palavras abençoadoras para suas esposas. Elogiá-las. O começo do casamento é tão bonito. A gente usa palavras tão carinhosas para falar com o cônjuge, não é? Amorzinho, minha linda, princesa. Aí 20 anos de casamento, minha véia, mãe. Esses dias eu fui visitar uma casa, o sujeito vira para a mulher e fala assim: ô mãe, serve uma água para o pastor? Eu falei: quem? Porque eu achei que vocês eram casados. Ele falou: não, pastor, é que a gente começou a tratar assim para os filhos aprenderem. Eu falei: eles eram burros? Meu pai nunca chamou minha mãe de mãe, e eu aprendi a chamar minha mãe de mãe. Deus me deu um cérebro. Foi só me ensinar. Aí, para piorar, ainda falei assim: mas quantos anos seus filhos têm? Não, já são casados. Falei: então o negócio pegou, né, irmão? Porque tem um esquema aí entre casais, né? O cara está procurando uma mãe. E a mulher está procurando ser mãe. Então, assim, a coisa mais fácil num casamento é a mulher se colocar como mãe e o cara se comportar como filho. É conveniente. Uma vez eu estava visitando um casal, vi um menino correndo, outro menino, perguntei: quantos filhos vocês têm? Ela respondeu 3, ele respondeu 2. Eu falei: ué? Ela falou assim: ah, pastor, ele tem 2, mas eu tenho 3. Eu falei: tem? Ela falou: esses 2 aí e ele. Eu falei: ah, que beleza, irmã, vai nessa. Ela falou: por quê? Eu falei assim: mulher que trata o marido como filho, é só esperar o dia que ele vai aparecer com namorada. Você entendeu? Ah, mas pastor, se eu não falo, ele não faz. Isso é coisa de mãe. Irmã, deixa eu te dar uma dica. Não manda marido tomar banho, não. Escovar dente. Isso é coisa de mãe. Mas pastor, ele vem com aquele bafo. Fala para ele sair de perto, joga inseticida nele. Mas não dá ordem, entendeu? Não começa: ó, come tudo. Ó, bem, come isso aqui, vai te fazer. Ó, toma seu remedinho. Cuidado, o cara está doido para achar uma mãe. E você entra facinho nesse papel. Minha mulher não é minha mãe. Eu não sou pai dela. Nós somos casados e em Cristo nós somos uma só carne. E queremos viver o casamento como Deus o planejou. Para que a nossa vida seja bênção na vida dos filhos, na vida dos amigos, na vida das pessoas. Vai passando o tempo, a gente vai esquecendo. Vai perdendo o hábito de dizer eu te amo. Conversei com um homem uma vez, perguntei para ele: quanto tempo faz que você não diz eu te amo para sua esposa? Ele disse: pastor, eu nem lembro qual foi a última vez. E por que você não fala? Ele disse: ela sabe. Eu falei: será, irmão? Será que ela sabe? Às vezes os pais precisam chamar os filhos de lado e dizer que eles são bênção. Porque na hora do nervoso a gente fala o que não deve. Mas na hora da tranquilidade tem que ministrar na vida de um filho. Filho, você é presente de Deus na nossa vida. Filho, você vai ser o que Deus quiser que você seja. Uma vez eu estava conversando com um pai, o filho dele estava perto, eu resolvi conversar com o menino, falei: e aí, cara, o que você vai ser quando crescer? Ele falou assim: você é cientista. O pai falou: com essas notas, se for lixeiro, já vai ser uma coisa boa. Falei: cala a boca, irmão. Não estou falando com você? Não se mete na conversa dos outros? Estou falando com seu filho?
E eu olhei para ele e falei assim, você vai ser um baita cientista, cara. É só você acreditar e estudar. Você incentiva, você não mata o sonho na raiz. Você acredita, você diz, você pode, filho, desde que Deus queira isso para você. Sonhe. Não quer dizer que os seus sonhos vão se realizar, quer dizer que o que Deus tiver para você vai acontecer. Se você estiver ali no caminho, crendo e confiando e oferecendo o seu melhor. Palavras que abençoam, palavras que impulsionam, palavras que levam vida. Isso é um jeito de semear com sabedoria. Segundo jeito de semear com sabedoria, gestos de serviço. Vamos dizer juntos? Gestos de serviço. Porque a gente semeia servindo. Não é falando só, mas é servindo. Estendendo a mão, abençoando, compartilhando, dando uma oferta. Eu disse uma vez numa palestra que eu cresci num lar onde os meus pais tinham prazer em servir. Serviam na igreja, serviam as pessoas, ajudavam pessoas. Eu cansei de chegar na hora do almoço para almoçar e ter um mendigo sentado na cabeceira da mesa. Porque o meu pai convidou ele para comer. Me lembro de uma vez que um estava tão doido porque ia comer feijão, que ele não lembrava a última vez que ele tinha comido feijão, que ele parecia que ele ia chorar. Até eu, que não gostava de feijão, comi feijão. Porque eu falei, deve ter alguma coisa no feijão, porque o homem está doido. E uma das coisas que ajudaram a construir a minha visão do meu pai foi o testemunho das pessoas que ele serviu e abençoou. Porque a minha visão do meu pai não foi construída só a partir da minha relação com meu pai. Se eu dependesse só da minha relação com meu pai para pensar o que eu penso dele, talvez eu não pensasse. Porque comigo, muitas vezes, ele não foi quem eu gostaria que ele fosse. Ele não era carinhoso, ele não era afetivo. E muitas vezes ele era chato. Para mim, que era adolescente, criança. Meu pai foi herói numa época da minha infância, mas logo isso deixou de ser uma realidade porque eu via aquele ser censurador, muitas vezes bravo, pouco amoroso, pelo menos aparentemente. Então, se eu dependesse só da minha relação com ele para construir a minha impressão sobre ele, eu ficaria muito em função das minhas emoções. Sabe o que me ajudou a pensar do meu pai o que eu penso? Um homem de Deus maravilhoso, em grande parte foi o testemunho das outras pessoas. Quantas vezes alguém me encontrava e dizia assim, teu pai é um cara de Deus. Teu pai é um homem que me abençoou tantas vezes. Eu tenho um carinho pelo teu pai tão grande. Eu ficava olhando assustado. Falava, puxa, ele nem sabe que meu pai é tão chato. Por quê? Porque eu era um jovem que queria muitas coisas que meu pai não queria para mim. Mas ouvindo as pessoas, eu percebia que eu tinha uma visão do meu pai limitada. Meu pai morreu em 2011, eu tenho 45 anos, até hoje eu encontro pessoas que conheceram meu pai em outras épocas. Essas pessoas falam dele com lágrimas nos olhos. Nem eu choro mais a saudade do meu pai, e tem gente que quando me encontra, me abraça, começa a chorar de saudade dele. Porque esse é um jeito de semear no mundo e semear na vida dos seus filhos. Seus filhos estão vendo o quanto Deus usa você na vida de outros. Seus filhos não estão prestando muita atenção no que você fala. Seus filhos estão reparando no seu exemplo. O teólogo Albert Schweitzer escreveu o seguinte: o exemplo não é uma forma de ensinar, é a única. Os nossos filhos estão olhando para nós, eles não estão nos ouvindo, eles estão nos vendo. Você fala de fé, mas não tem gestos de amor ao próximo, de generosidade. Você fala da importância da igreja, mas não ajuda ninguém, não abençoa ninguém. Os filhos estão vendo. E, finalmente, para semear com sabedoria, a gente precisa semear atitudes de fé. Vamos dizer juntos? Atitudes de fé. Vida de oração. Experiência de milagre. Eu fui criado num lar onde eu vi milagres acontecerem. E eu louvo a Deus por isso. Meus pais faziam culto doméstico.
todo santo dia, por anos. Era um pesadelo. Porque a gente não gostava, claro que não. Nós morávamos em São Paulo, tinha que sair 6h15 da manhã para ir para o colégio, chegar às 7 horas, 45 minutos de carro. A volta, que era de ônibus, demorava mais de 1 hora. Os vizinhos faziam rodízio. Meu pai fazia a gente acordar às 5 horas da manhã porque fazia culto doméstico. A gente atrasava, tentava matar o culto doméstico. Uma vez eu falei para ele assim, pai, não vai dar para fazer culto doméstico hoje porque já está em cima e a vizinha já está até esperando. Ele falou assim para mim, manda ela entrar porque o que eu tenho para falar para vocês, ela precisa ouvir também. Aí entra a vizinha, uma cara de sono, para ouvir meu pai ler a Bíblia e pregar às 5h30 da matina. Eu confesso para você que eu não tenho muita lembrança dos sermões que eu ouvi na igreja que eu congregava. Mas eu lembro até hoje de palavras que o meu pai disse nos cultos domésticos. Deus fez tantos milagres na nossa casa. Vida de oração, leitura da palavra, fé para confiar no momento difícil. Quando eu era adolescente, meu pai teve um câncer. Que fase difícil, irmãos, que fase difícil. O câncer foi agressivo. Quase o matou. Nas cordas vocais, ele que era presbítero, professor de escola dominical, pregador do culto de quarta-feira, evangelista e regente do coral. Deus permitiu que tivesse um câncer de cordas vocais. Eu cheguei a me revoltar contra Deus. Bem nos moldes daquela frase do filósofo Nietzsche, que disse, se Deus trata assim seus amigos, não assusta que tenha tantos inimigos. Porque eu achava que Deus tinha sido injusto com meu pai. Meu pai perdeu o trabalho, nós perdemos renda, passamos dificuldades. Meu pai emagreceu, parecia que estava com AIDS, naquela época falava-se muito na AIDS, e meu pai estava magro. Envelheceu 10 anos em 10 meses. Tratamentos horríveis, teve que ficar com uma traqueostomia por muitos meses. Aquilo exalava um cheiro muito ruim, a gente não gostava de ficar perto dele. Ele tinha acessos de engasgo que eram assustadores, parecia que ele ia morrer por falta de ar. Que fase difícil. Mas quando eu me lembro dessa época, irmãos, quando eu me lembro dessa fase, sabe qual é a lembrança mais forte que eu tenho na cabeça? De acordar de manhã, 5 horas da manhã, chegar de uniforme do colégio na sala, meu pai sentado na poltrona preferencial, com a sua Bíblia aberta no colo. Ele punha o dedo indicador na cânula da traqueostomia e dizia assim, sentem aí, que eu vou ler a Bíblia com vocês. Eu nunca ouvi esse homem reclamar. Nunca ouvi ele dizer uma palavra de blasfêmia. Ele tem 2 filhos pastores, os 3 são crentes. Um dia, ainda quando ele estava vivo, eu me sentei do lado dele na cama, no quarto dele, numa visita que eu estava fazendo a ele. E perguntei, pai, como é que você lidou com tudo isso? Fazia tantos anos já. Ele falou, filho, eu passaria por tudo de novo para ver o que Deus fez na vida de vocês. Foi nesse lar que eu fui criado, irmãos. Hoje eu prego no Brasil inteiro e fora do Brasil. Mês de setembro eu fui pregar na Suíça. Por onde eu passo, eu glorifico a Deus e honro a memória do meu pai, que nos ensinou a amar Jesus. Você pode fazer isso na sua casa, semear fé na sua casa, semear fé na vida dos seus filhos, semear fé nos seus relacionamentos, semear fé no seu trabalho, confiar, descansar, porque o seu Deus está, sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas. Semear com sabedoria. Segundo, semear com realismo. Vamos dizer juntos? Semear
com realismo. Por quê? Porque não é toda semente que vai germinar. E isso o texto deixa claro. Uma cai à beira do caminho, outra cai em terreno pedregoso, outra cai entre espinhos. Nós somos de uma geração que gosta de imaginar que tudo o que fará dará certo. E essa não é uma verdade sobre a vida. Todos nós já nos dedicamos a projetos que nos frustraram. Todos nós, sem exceção. Todo ano que começa, eu digo para a Cristiane, minha mulher, nós temos um monte de sonhos de projetos. Darão certo aqueles que o Senhor aprovar. Muitos não serão como nós gostaríamos. Eu não sei dizer quais no começo. Mas não importa, eu não fui chamado a prever o futuro, eu fui chamado a semear. Eu não fui chamado a ter compromisso com a colheita, eu fui chamado a ter compromisso com a semeadura. A colheita pertence a Deus. Por isso que eu falo sempre, tem aquela frase que diz assim, nunca desista dos seus sonhos. A minha frase é, nunca desista de sonhar, porque às vezes de um sonho ou outro é importante que você desista. Porque não importa que você se agarre aos seus sonhos, importa que você se agarre à confiança de que os sonhos de Deus se realizarão na sua vida. Melhor do que um sonho que eu tenho ser realizado, é um sonho que Deus tem para mim se realizar. Os meus sonhos, por mais bonitos que sejam na minha cabeça, podem na prática virar pesadelos. Mas os sonhos nascidos no coração de Deus são uma bênção, para mim e para as pessoas que me cercam. As frustrações fazem parte. Portas fechadas fazem parte. Nãos como resposta fazem parte. Só que nós não lidamos bem com isso. Nós queremos que tudo dê certo sempre. Porque a gente idealiza a nossa trajetória. A gente não consegue lidar com o revés. Nós somos uma geração perigosa, porque a geração dos nossos avós, quando alguma coisa não dava certo, eles rapidamente se reorganizavam. Quando alguma coisa quebrava, eles consertavam. Mas a nossa geração não faz isso. Quando meu avô casou com a minha avó, a primeira briga deles, minha avó pensou assim, eu mudo esse velho. Meu avô pensou assim, ela é assim mesmo, mas já já ela calma. Hoje, o casal tem a primeira briga, o menino já começa a pensar, eu não devia ter casado. A menina começa a pensar, eu acho que eu fiz a maior burrada na minha vida. Por quê? Porque não estava esperando que fosse haver um momento difícil, um dia difícil. E aí, quando o dia difícil vem, a gente não sabe lidar com ele. E muitas vezes não sabe nem sair dele. A Bíblia fala do dia mau, mas também fala que a tristeza pode durar uma noite e a alegria vem de manhã. Só que a gente não lida bem com o dia difícil, e aí o dia difícil nunca termina. Pega na família, por exemplo, casal briga. A Bíblia diz que não deve se pôr o sol sobre a ira da gente, mas a gente deixa o sol se pôr. Vai dormir enfesado, bravo, nervoso. Está errado, mas tudo bem. Acorda no outro dia de manhã, o que a Bíblia diz? Que as misericórdias do Senhor são novas, que aquele é um novo dia para viver uma nova experiência. É isso que a gente faz? Não, pega o dia velho na hora e já repõe. E o marido que foi dormir brigado com a esposa, acorda e está disposto e decidido a continuar brigando com ela. E ele fala, ela vai ver só. Aí ele vai tomar café na cozinha, ela já está lá e ele já entra bufando. Arrasta a cadeira, bate a cadeira, pega as coisas fazendo barulho, porque o homem é barulhento. E bufa. E ele pensa assim, eu não vou falar com ela não. Hoje ela vai ver só. E ela lá na pia picando alguma coisa, fala, eu não vou nem olhar para ele. Vai ver só. Só que não demora, ele precisa falar com ela, porque ele não acha manteiga. E ele não aguenta e fala, cadê a manteiga? Ela nem olha para trás, ela fala assim, geladeira. Ele levanta, abre a geladeira, olha. Não está.
Ela vira sem falar com ele, vai na geladeira, pega a manteiga que está na frente dele, vai lá e põe e volta. Aí ele fica mais bravo ainda. E ele toma café bravo e vai trabalhar bravo, sem falar com ela. E ela fica sem falar com ele. E aquele dia não vai terminar, porque à noite eles vão brigar de novo. E no outro dia vai seguir aquilo, porque o dia mal não passa. Ninguém sabe lidar com a situação difícil. Quando a gente aprende é uma bênção. Eu pouco brigo com a minha mulher, a gente pouco discute. E quando discute, rapidamente se acerta. Mais uma vez nós demos uma discutida meio feia. E ela foi deitar e eu fiquei na sala. Ela dormiu, quando eu cheguei ela já estava dormindo. No outro dia ela acordou mais cedo, eu levantei, ela já estava lá na cozinha fazendo alguma coisa. Eu não tive dúvida. Cheguei por trás dela, já abracei, falei no ouvido dela: me perdoa, amor, eu sou um retardado. Lembro até hoje, ela fez assim: é mesmo? Falei, mas se você me perdoar, eu vou te recompensar muito. Aí dei um cheirinho, dei uns beijinhos, fiz umas gracinhas. Não deu nada, a gente já estava de boa. Por quê? Porque o dia ruim faz parte. Eu gostei de vivê-lo? Não, mas já passou. Quando você sabe que a frustração vem, você não fica preso a ela. Não foi como você gostaria? Vida que segue. O semeador saiu a semear. Ah, mas essa semente caiu fora. Vida que segue, a outra está caindo onde tem que cair. Se eu semear com realismo, porque aí a melancolia não toma conta. E, finalmente, semear com esperança. Vamos dizer juntos? Semear com esperança. Por quê? Porque basta uma semente cair em boa terra. Aleluia. E ela produz a 30, 60 e até 100 por um. Você não faz ideia do que Deus ainda tem preparado para a sua vida. Você não faz ideia. Não importa se você está vivendo um momento alto ou baixo, continue semeando. A semente que Deus fizer germinar, vai germinar poderosamente e trará frutos abençoados para a sua vida. Algumas, logo na sequência. Outras vão demorar um pouco mais. Algumas talvez você nem veja. Eu gosto de uma frase de Martin Luther King Jr., que certa vez disse assim: ainda que eu soubesse que vou morrer amanhã, hoje eu plantaria a minha macieira. Que a gente não semeia para a gente só colher, a gente semeia para que alguém colha, porque Deus está no controle. Eu termino com uma história de uma senhora que orou a vida inteira pela conversão dos filhos. Criou-os na igreja, mas eles na adolescência se afastaram. Na juventude não queriam saber de Deus. Casaram-se com mulheres que não queriam saber de Deus e viveram longe de Deus a vida toda. E essa senhora, muito crente, orava todos os dias para que Deus alcançasse os filhos dela de novo. Todos os dias ela se ajoelhava ao lado de sua cama e clamava pelos seus filhos. Essa senhora foi envelhecendo e finalmente faleceu. E os seus filhos não tinham voltado para a igreja, não queriam saber de Deus, viviam suas vidas. Mas quando ela faleceu, passado o luto inicial, eles tiveram que decidir o que fazer com as coisas dela. Ela morava sozinha. E eles foram, os dois juntos, na casa dela para decidir sobre as coisas dela. Foram cômodo por cômodo. Sala, cozinha, quarto de hóspede. Isso aqui vai para a sua casa, isso aqui vai para a minha, isso aqui a gente vende, isso aqui a gente dá. E assim foram decidindo sobre tudo. Até que chegaram ao quarto dela. Quando entraram no quarto dela, viram a cama, o guarda-roupa, uma penteadeira, tudo que ela tinha. Foram decidindo sobre tudo aquilo. Isso aqui vai para a minha casa, isso aqui vai para a sua, isso aqui a gente vende, isso aqui a gente dá. Quando eles terminaram de decidir sobre tudo, eles ficaram parados ali no quarto daquela senhora. De repente, um deles disse assim: era aqui que mamãe orava todos os dias, para que nós voltássemos para Deus.
o Espírito Santo veio sobre os dois de um modo tão poderoso que eles dois começaram a chorar, se ajoelharam ao lado da cama e reconsagraram suas vidas a Deus. Voltaram para a igreja, voltaram para a fé, levaram suas famílias e realizaram o sonho daquela mulher depois que ela já tinha falecido. Porque não importa quanto tempo passe, não importa nem mesmo se você ainda estará aqui, Deus não deixará passar nenhuma promessa que Ele tem na sua vida. Semeie com esperança. Porque a semente que germinar dará fruto a 30, 60 e 100 por um. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você. Quero orar com pessoas que precisam semear. Talvez você esteja vivendo um momento bom, favorável, prazeroso. Não se iluda, você tem que continuar semeando. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, triste, pesado. Não desanime, você tem que continuar semeando. Não importa a fase em que você está, importa que há sementes para você lançar. E o semeador sai a semear. Deus está chamando pessoas a semear com sabedoria. Palavras abençoadoras, gestos de serviço, atitudes de fé. Deus está chamando pessoas a semearem com realismo. Não é porque uma outra semente não deu o fruto que eu gostaria que eu vou parar de semear. O meu papel é semear. Deus faz com que o fruto apareça. E se Ele não me deu um fruto ou outro, louvado seja o nome dEle, Ele tem o melhor para mim. Deus está chamando pessoas a semearem com esperança. Pois não importa a dificuldade, nem quanto tempo já passou ou ainda vai passar, nem mesmo se amanhã você estará aqui para ver, Deus cumprirá toda a sua palavra na nossa vida. Às vezes você começa a semear e não vê o fruto e já se desespera. Deus quer que você acalme o seu coração. No reino de Deus é assim. No começo a gente não está vendo o que está acontecendo, mas fiel é Deus que fará com que as coisas aconteçam. Quantos estão precisando semear? E nessa noite querem assumir uma postura de semeadores? Fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Aleluia. Eu quero ser um semeador. Eu quero ser um semeador sábio, que semeia as melhores sementes. Eu quero ser um semeador realista, que sabe que nem sempre tudo será como se imaginou, mas Deus está no controle. Eu quero ser um semeador cheio de esperança, porque quando Deus fizer a semente germinar, frutos maravilhosos virão. Aleluia.